Fala galera, tudo bem com você? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje vamos falar um pouquinho a respeito da teoria dos conjuntos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Então a primeira pergunta que fica é: o que são conjuntos? Intuitivamente, por conjunto, entenderemos qualquer coleção bem definida de objetos distinguíveis, não importando sua natureza ou ordem. Os objetos que constituem um conjunto são chamados de elementos do conjunto. E como então nós iremos representar um conjunto? Então, primeiro, enumerando seus elementos entre chaves, separados por vírgula, ou indicando entre chaves uma propriedade que caracterize cada um de seus elementos, ou ainda por meio de uma figura fechada, dentro da qual podemos escrever seus elementos. Nesse caso, é o chamado diagrama de Venn. Vamos agora, então, resolver um exemplo usando essas três situações. Então, primeiro exemplo aqui, representar o conjunto A das vogais. Então, iniciando com essa representação, enumerando seus elementos. Então, eu tenho aqui dentro do conjunto A as vogais A, E, I, O e U. Então, nós escrevemos todos os elementos do conjunto A, que são as vogais. Usando agora uma propriedade. Então, nós temos o conjunto A igual a todo x, tal que x é vogal. Então, quem pertence a esse conjunto A? Todo elemento x, tal que x é vogal. Ou usando o diagrama de Venn. Então, vou utilizar aqui uma figura fechada, dentro dela os elementos A, E, I, O e U, formando assim o conjunto A. E podemos estabelecer uma relação de pertinência. Por exemplo, o O pertence ao conjunto A, aqui o O está dentro do conjunto A, já o S não pertence ao conjunto A, porque dentro do conjunto A não tem a letra S. E quais são os tipos de conjuntos que nós podemos encontrar? Então, primeiro, nós podemos encontrar o conjunto unitário, que tem apenas um elemento, ou o conjunto vazio, que não possui elementos, ou o conjunto infinito, que vai ter infinitos elementos. É válido destacar que o conjunto vazio pode ser representado pelas chaves, colocando ninguém dentro, né? Por isso que é um conjunto vazio, ou o círculo cortado. Vamos analisar agora alguns exemplos envolvendo esses tipos de conjuntos. Letra A. Nós queremos o conjunto A, que vai ser formado por todo x, tal que x é inteiro, positivo, par e primo. Bom, o único inteiro, positivo, par e primo é o elemento 2. Então, o conjunto A é um conjunto unitário, ele tem apenas um elemento, nesse caso, o elemento 2. Trabalhando com a pertinência, nós temos aqui o seguinte: o elemento 2 pertence ao conjunto A, porque dentro do conjunto A tem o elemento 2, e o 3 não pertence, porque aqui dentro não tem o elemento 3. Exemplo B. Então, nós queremos aqui o conjunto B, que vai ser formado por todo x, tal que x é inteiro, ímpar e divisível por 10. Bom, isso não existe. Para ser divisível por 10, o número tem que ser par. Então, o conjunto B vai ficar simplesmente vazio. A gente não vai colocar nada dentro das chaves ou o círculo cortado. E trabalhando com a relação de pertinência, eu posso dizer então que o 2 não pertence a B, porque ele não está dentro do conjunto B, e o 3 também não pertence. Nesse caso, o B é um conjunto vazio. Conjunto C é formado por todo x, tal que x é um número natural e primo. Bom, x natural e primo, nós temos infinitos números. Então, dentro do conjunto C, nós temos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e segue para o infinito. Então, é um conjunto infinito. E trabalhando com o símbolo de pertinência, nós temos aqui o seguinte: o 2 pertence ao conjunto C, ele está aqui dentro. O 3 pertence ao conjunto C, então o 3 está dentro do conjunto. O conjuntinho com o elemento 2 não pertence a C, porque aqui dentro não tem o conjuntinho com o elemento 2, tem o elemento 2. Agora, esse carinha, conjuntinho 2 aqui dentro não tem, então não pertence. Assim como o 4 também não pertence, porque aqui dentro não tem o elemento 4. Vamos olhar agora para o exemplo 3.
Considere o conjunto F, tá? Aqui os elementos do conjunto F, e assinale V ou F. Primeiro, o conjunto F ele tem um elemento, que é o conjuntinho com os elementos 1 e 2, mais um elemento, que é o conjuntinho com o elemento 2, e mais um elemento, que é um conjuntinho com os elementos 3, 4 e 5. Então, o conjunto F ele tem 3 elementos, beleza? Esse conjuntinho é um elemento, esse aqui é outro elemento, e esse é um outro elemento. Então, letra A. O conjuntinho com os elementos 1 e 2 pertence a F. Pertence, ó. Tá aqui. Então, essa sentença ela é verdadeira. Letra B. O 2 pertence ao conjunto F. Falso. Não tem só o elemento 2 aqui dentro. Então, essa sentença ela é falsa. Para ter só o elemento 2, teria que ter algo assim. Conjunto F, sei lá. 1 e 2, 2, 3, 4 e 5. Aí sim, olha só. O 2 pertence ao F? Sim, ó, o 2 está aqui e o 2 está dentro do F. Então, seria verdadeiro. Só que aqui em cima não tem 2. Então, é a sentença falsa. Letra C. O conjuntinho com o elemento 2 não pertence a F. Isso é falso. Por quê? Aqui dentro tem o conjuntinho com o elemento 2. Então, é verdadeiro. Tá? Letra D. O conjuntinho com os elementos 3, 4 e 5 pertence a F. Pertence. Está aqui, ó. Conjuntinho com os elementos 3, 4 e 5. Verdade. E letra E, o 5 não pertence a F. De fato, não pertence. Então, essa sentença ela é verdadeira, né? Porque o 5 não pertence. Aqui falava que não pertencia e ele pertence. Então, no caso, ficamos com o símbolo de V ali. Beleza? Vamos falar agora um pouquinho a respeito da igualdade entre conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando os dois têm os mesmos elementos em qualquer ordem. Então, mais um exemplo. Dados conjuntos A, formado por todo x, tal que x é inteiro positivo e x menor que 5, e B igual 2, 3, 1 e 4. Verificar se o conjunto A é igual ao conjunto B. Bom, quem faz parte do conjunto A? Todo x, tal que x é inteiro positivo e menor que 5. Ou seja, quem faz parte do conjunto A são os elementos 1, 2, 3 e 4. Lembrando que tem que ser menor que 5, então vai até o 4 e tem que ser positivo. O menor é o elemento 1. Então, conjunto A, 1, 2, 3 e 4. Conjunto B, 2, 3, 1 e 4. Está aqui, 2, 3, 1 e 4. Porém, se eu organizar o conjunto B, fica 1, 2, 3 e 4. Logo, o conjunto A é igual ao conjunto B. Então, temos que A é igual a B. Então, A vai ser igual a B, se somente C. Se o x pertence a A, implica que ele também vai pertencer a B. E se o x pertence a B, isso implica que o x também vai pertencer a A. Beleza? Então, muito simples verificar se dois conjuntos são iguais. Vamos falar agora um pouquinho sobre subconjuntos. Se todo elemento de um conjunto B é também elemento de um conjunto A, dizemos que B está contido em A, então o símbolo B está contido em A, ou que A contém B, então está aqui o símbolo A contém B, ou ainda que B é um subconjunto de A, ou ainda que B é parte de A. Então essa aqui seria a ideia. Eu tenho aqui o conjunto A e todos os elementos do conjunto B pertencem ao conjunto A. Se todos os elementos de B pertencem ao conjunto A, nós podemos dizer que B é um subconjunto de A. Vamos agora pegar um exemplo envolvendo subconjuntos. Então, exemplo 5. Dados os conjuntos A, B, C e D, classifique em verdadeiro ou falso. Então, vamos começar aqui. Ó. A está contido em B. Então, nós estamos afirmando que o A está contido em B, que o conjunto A está dentro do conjunto B. Verdadeiro. O A tem os elementos 1 e 2 e dentro do B também tem 1 e 2. Letra B. C contém A. Dentro do C, nós temos o conjunto A. Falso. Né? Dentro do A tem 1 e 2, aqui dentro já não tem 1 e 2. Então, C não contém o A. Letra C. B está contido em D. O conjunto B está contido em D. Isso é verdade.
porque dentro do B nós temos 1, 2, 3, 4 e 5, dentro do D também. Então, o B é um subconjunto do D. Depois, D está contido em B. Falso, né? Não tem como o D estar dentro do B, porque aqui dentro não tem o elemento 0. Então, falso. A está contido em D. O A está contido em D, verdade, né? Temos aqui os elementos 1 e 2. E B contém C. O B contém o C, verdade. O B tem aqui o 3, 4 e 5, que se refere ao conjunto C. Então, verdadeiro. Temos agora algumas observações envolvendo subconjuntos. Se um conjunto A é igual a um conjunto B, A é igual a B, então A está contido em B e B está contido em A. Se A é diferente de B, o A é diferente do vazio e A está contido em B, dizemos que A é um subconjunto próprio de B. Agora, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, ou seja, o vazio está contido em A para todo A. E todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Exemplo 6. Encontrar todos os subconjuntos de A igual 1, 2, 3. Então, nós queremos aqui todos os subconjuntos do conjunto A. Primeiro, esses subconjuntos podem ser conjuntos menores, pode ser o próprio conjunto A e pode ser o conjunto vazio. Então, a gente vai pensar o seguinte. Vamos começar assim. Eu quero subconjuntos com nenhum elemento. Logo, eu vou ter apenas o vazio. Eu quero subconjuntos com apenas um elemento. Então, eu vou ter aqui um conjunto apenas com um conjunto apenas com 2 ou um conjunto apenas com o elemento 3. São subconjuntos. É um pedacinho do conjunto A. O subconjunto poderia ter 2 elementos, e eu poderia combinar esses elementos. Como assim? Pode ser um subconjunto com elemento 1 e 2, ou 1 e 3, ou ainda com 2 e 3. E por último, subconjuntos com 3 elementos, que seria o próprio conjunto A, né? O conjunto com os elementos 1, 2 e 3. Dizemos que o vazio e o próprio conjunto A são subconjuntos triviais de A. Sempre vai existir, né? Qualquer subconjunto, melhor, qualquer conjunto que eu queira determinar os subconjuntos, automaticamente eu vou ter o vazio e vou ter o próprio conjunto. E os outros são subconjuntos próprios de A. Então, o vazio e o próprio conjunto são subconjuntos, né? Subconjuntos triviais. E os demais subconjuntos são subconjuntos próprios de A. Conjunto das partes. Chamamos de conjunto das partes do conjunto A e representamos por P de A o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A. Como que vai funcionar esse conjunto das partes? Primeiro, eu tenho aqui o conjunto A, eu consigo escrever todos os subconjuntos de A, como nós fizemos no slide anterior, nós temos aqui 8 subconjuntos de A, e vou criar um conjunto maior usando esses subconjuntos. Então, nós vamos dizer que esse conjunto que nós formamos aqui, usando os subconjuntos, é chamado de conjunto das partes, beleza? E como que eu faço para descobrir quantos elementos tem o conjunto das partes? Aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós temos 8 elementos. O conjunto das partes tem 8 elementos. E como que eu vou determinar isso? Então, tá aqui, ó. Número de elementos do conjunto das partes é igual a 8. Esse 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, tá? E esse 3 aqui, na realidade, é o número de elementos do conjunto A. Então, para calcular o número de elementos do conjunto das partes, é só realizar 2 elevado ao número de elementos do nosso conjunto. Então, só para ilustrar aqui, os últimos 2 exemplos. Se um conjunto A tem 6 elementos, quantos subconjuntos ele possui? Bom, número de elementos do conjunto das partes é 2 elevado ao número de elementos. Nesse caso, o conjunto A tem 6 elementos, então é simplesmente um 2 elevado à sexta potência. E 2 elevado à sexta potência é igual a 64. Logo, o conjunto A tem 64 subconjuntos, ou seja, o conjunto das partes tem 64 elementos, 64 subconjuntos.
Exemplo 8. Se um conjunto A tem n elementos e 1024 subconjuntos, quantos elementos possui o conjunto A? Agora é o contrário do exemplo anterior. Número de elementos do conjunto das partes, ou o número de elementos de subconjuntos, né? Quantos subconjuntos nós vamos ter, é igual a 2 elevado ao número de elementos. Bom, o número de elementos a gente não conhece, é n. Só que nós conseguimos ter aqui um total de 1024 subconjuntos. Então, substituindo aqui o número de elementos do conjunto das partes por 1024, isso é igual a 2 elevado a n. 1024 decompondo em fatores primos, nós vamos encontrar um 2 elevado a décima. E aí, bases iguais, só simplificar, vai sobrar n igual a 10. Logo, o conjunto A ele tem 10 elementos. E agora é com vocês, galera. Agora é hora de praticar um pouquinho. Na descrição do vídeo você encontra o material de conjuntos, beleza? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários e até a próxima.